Muito bom dia. Hoje temos connosco o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de Xira, Carlos Andrade Costa, que assumiu funções a 1 de junho de 2021. Após 10 anos de gestão como parceria público-privada através da José de Melo Saúde, o hospital que serve os concelhos de Benavente, Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer e a Ruta dos Vinhos passa de novo para o setor público. Carlos Andrade Costa, com vasto currículo na gestão hospitalar, esteve no Centro Regional de Lisboa do Instituto Português de Oncologia, foi membro da direção do Hospital das Forças Armadas, entre outras unidades de saúde onde esteve. Antes de vir para Vila Franca, estava no Centro Hospitalar do Médio Tejo, tem 56 anos. Muito bom dia, mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E começava por lhe perguntar o que é que o levou a aceitar este convite para estar à frente do Hospital de Vila Franca de Xira, tendo em conta o desafio que é um período de transição. Como é que surgiu esse convite? Bom, eu sou funcionário público e, portanto, tenho sempre por lema estar onde a minha tutela entende que eu deva estar. Razão pela qual tenho praticamente 30 anos de exercício profissional e estive sempre onde a tutela entendeu que eu devia estar. E, portanto, essa é a principal razão pela qual eu vim para o Hospital de Vila Franca de Xira, neste momento muito concreto da reversão do modelo gestionário e do modelo jurídico de enquadramento da instituição. O Ministério da Saúde teve a cortesia de me convidar para o efeito. Eu estava quase a completar 7 anos no Centro Hospitalar do Médio Tejo, tinha ainda 2 anos de mandato pela frente. Tínhamos atravessado todos um período muito complexo com a pandemia. O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi das unidades que mais doentes recebeu fora da sua área de influência, literalmente desde Bragança até Faro. E, portanto, foi uma altura muito intensa de trabalho e eu confesso que tive que pensar uns segundos sobre esta matéria, porque tinha um conjunto de projetos que até certo ponto a pandemia pôs ali um bocadinho interrogados, fez descer a velocidade e gostava muito de ter levado esses projetos pela frente, porque, como lhe digo, tinha 2 anos de mandato ainda pela frente. Mas, voltando à questão que referi há pouco, manda quem pode, obedece quem deve e, portanto, eu sou funcionário público, segui o caminho que a minha tutela me indicou. Porquê é que a Ministra achou que tinha as condições necessárias para este desafio, que não é fácil? Tínhamos um Grupo Melo no hospital já há algum tempo, havia a ideia feita, ou a percepção, pelo menos, de que as coisas corriam bem com a gestão pública ou privada. Não faço a menor ideia, nem quero fazer qualquer tipo de especulação sobre os motivos que levaram a minha tutela a formalizar o convite. A mim, compete-me, como sempre aconteceu, estar disponível para aquilo que a minha tutela entende que eu posso dar um pequeno contributo. E, portanto, foi nessa perspectiva de poder dar um pequeno contributo que aceitei, vim, começámos a trabalhar efetivamente na unidade do Hospital de Vila Franca de Xira no dia 1 de junho passado e tinha plena consciência que era um exercício difícil. Aliás, todos nós tínhamos o acompanhamento de Braga e, portanto, não podíamos dizer que não fazíamos a menor ideia das dificuldades. Obviamente que também uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é viver. Aceitou logo? Tive que fazer uma pequena análise de consciência, até porque há aqui uma questão que eu prezo muito, que é a lealdade. Eu tinha uma equipa com a qual trabalhava e essa equipa, tal como eu, tínhamos a perspectiva de completar o nosso mandato no Centro Hospitalar do Médio Tejo. E, portanto, nós muitas vezes, quando temos estes compromissos com a equipa, não podemos tomar as decisões sozinhos, não podemos ter esse egoísmo, ou para dizer que sim, ou para dizer que não. Não podemos ter esse egoísmo. E, obviamente, que eu quis ouvir os meus colegas sobre aquilo que seria a perspectiva enquanto equipa de trabalho conjunta sobre a minha eventual saída. E depois dessa conversa também retornei ao contacto com a minha tutela e pronto, e começámos a trabalhar. Aceitar o convite. Está no hospital então quase há um ano. Isto é difícil competir com as benesses, os prémios de produtividade e que o Grupo Melo pagava, que o senhor não está ao alcance desse tipo de possibilidades entre os trabalhadores do hospital. Como é que também é lidar com essa questão? É verdade, mas também lhe devo dizer que as pessoas compreendem perfeitamente a situação. A grande maioria, não todos, obviamente, mas a grande maioria... No fundo é o ordenado ao fim do mês, não é? Sim, mas... E mais alguma coisa. As pessoas também sabem, e o hospital tem ainda um conjunto de profissionais que vieram
do velho Hospital de Vila Franca de Xira, porque nós temos que perceber que há aqui um lastro histórico, e eu nunca gosto de partir as instituições em segmentos. A instituição é um contínuo histórico. E, portanto, no percurso histórico do Hospital de Vila Franca de Xira, houve 10 anos de parceria público-privada, em que os profissionais que lá estavam participaram, mas eles também já tinham a experiência do modelo anterior, do modelo gerido diretamente pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu diria que as pessoas que tinham outras realidades aceitaram as coisas com alguma tranquilidade, porque todos nós sabemos que a vida não é estática, a vida tem alterações e as pessoas prepararam-se também para essas alterações, porque o fim da parceria ficou anunciado bastante tempo antes. As pessoas que têm ali, que tiveram ali e que têm no Hospital de Vila Franca de Xira o seu primeiro emprego, obviamente que essas pessoas tinham um pouco mais de receio ou tinham um pouco mais de hesitações, porque a experiência que tinham era uma experiência de parceria pública ou privada, não conheciam a vivência de uma instituição enquanto empresa pública. E, portanto, mas isso, acima de tudo, o que importa é que se vá falando com as pessoas e que as pessoas percebam porque é que as coisas acontecem. Porque é que aconteceu num determinado modelo, e porque é que não pode acontecer noutro, seja de uma forma ou de outra. Obviamente que nós também, muito rapidamente, encontramos em algumas áreas, não é possível em todas, ou ainda não é possível em todas, mas encontramos em algumas áreas, nomeadamente na área da produção adicional, fortes incentivos às equipas que fazem atividade adicional. E, portanto, em alguns casos até nem houve nenhuma perca, houve até algum ganho. Marginal ou menos marginal, mas houve algum ganho. Outras áreas onde isso não aconteceu. Portanto, a realidade, mesmo dentro de uma só instituição, a realidade pessoa a pessoa não é completamente a mesma. E, portanto, há pessoas que reagiram porque voltaram a um modelo que já conheciam, há pessoas que reagiram menos bem porque passaram por um modelo que nunca tinham vivido, e há pessoas que perceberam a mudança, passaram de um modelo de incentivos para outro modelo de incentivos. Gerir todas essas sensibilidades é difícil. Estava preparado para isso? Mas, vamos lá ver, a saúde ciclicamente tem alterações. No fundo, toda a vida, a nossa vida como seres humanos tem cíclicas alterações e, portanto, nós sabemos que nada é estático, nada é eterno na vida e que temos que ter esta capacidade, enquanto profissionais, temos que ter esta capacidade de nos adaptar ao quadro legal que temos. E eu percebo isso e respeito isso, ou seja, percebo que, enquanto empresa diretamente gerida pelo Estado, há um conjunto de limitações legais que não havia numa empresa privada. E repare, há pessoas que estão aqui no Hospital de Vila Franca, mas têm empregos noutros lados e, portanto, percebem que o universo jurídico que as envolve, sob o ponto de vista profissional, é diferente de uma instituição para a outra. E, portanto, é um caminho que estamos a fazer. Não é um caminho que esteja encerrado, não é um caminho que esteja ganho, não é um caminho que esteja definitivamente encerrado naquilo que é o sentir das pessoas, mas é um caminho que estamos a fazer. Muito bem. Quais são os seus projetos neste momento para o hospital? Que melhorias é que espera vir a implementar? E falou-nos numas respostas para um trabalho que fizemos em outubro na aquisição de vários equipamentos, no valor superior a 400 mil euros, a necessidade também de melhorar os equipamentos de TAC e de ressonância magnética. Não sei se tem novidades relativamente a estes assuntos e, no fundo, um pouco daquilo que são os seus projetos. Ora bem, há um projeto que é um projeto que vai acompanhar o hospital nos próximos anos, que é a ampliação do próprio hospital. Depois, se quiser, podemos lá ir de uma forma mais detalhada, Sim. Se achar que isso tem interesse para os ouvintes. Mas, voltando àquilo que referi há pouco sobre o investimento, nós neste momento temos um investimento que já está na casa de 1,4 milhões, ou seja, 1.400 milhões de investimento. Eu diria que em menos de um ano, em equipamentos, 1 milhão e 400 mil euros é expressivo. Nós estamos a trabalhar em paralelo numa moldura que ultrapassa, além do 1 milhão e 400, estamos a trabalhar numa outra área que ultrapassa os 2 milhões e 400 mil, ou 2 milhões e 300, 2 milhões e 500 por aí. Nessa fatia de 2 milhões, que é uma fatia que nós trabalharemos este ano e no próximo, estará a mudança do TAC e estará a mudança da ressonância magnética. E por isso é que atingimos estes valores de 2 milhões. E 1 milhão e 400 mil foi já para quê? Olha, para áreas tão diversas como praticamente a remodelação toda do equipamento da especialidade, por exemplo, de gastroenterologia. Nós estávamos a trabalhar com equipamentos já bastante desgastados e todos nós sabemos o que são. Hoje a prática clínica vive muito da qualidade da imagem.
ou seja, a capacidade de poder ver, e de poder perceber aquilo que está a ser feito, o exame que está a ser feito ao doente. E, portanto, nós temos que ter equipamentos com uma alta resolução, com uma belíssima capacidade de transmitir imagem. Porque isso ajuda imenso no diagnóstico e ajuda imenso nas decisões terapêuticas do corpo clínico em relação ao doente, se vier a ser vista alguma situação menos positiva no estado de saúde do doente. E, portanto, nós atualizamos muito tudo aquilo que é o equipamento da gastroenterologia, expandimos aquilo que é a capacidade da patologia clínica, porque estamos hoje a fazer análises que antes não se faziam e que iam para o exterior, iam para laboratórios privados ou para outras entidades. Na área da ecografia, praticamente hoje todos os serviços têm o seu próprio ecógrafo. Não faz sentido que um serviço tenha que partilhar um ecógrafo com mais 2 ou 3 serviços, porque o ecógrafo... Isso não foi cautelado na altura da gestão do Grupo Melo? Repara, há aqui uma gestão que é lícita em cada momento. Entendia-se de uma forma e com toda a legitimidade, agora entende-se de outra e igualmente com toda a legitimidade. Nós aquilo que temos dito, até porque o corpo... O Grupo Melo mandava as pessoas fazerem muitos exames nas suas clínicas, não é? Havia aquela ideia de que isso acontecia muito. Há alguns protocolos que nós ainda hoje temos, que sucedemos, e, portanto, exames mais diferenciados, nós ainda reportamos para os doentes para o universo CUF, mas também reportamos para outros universos. Aquilo que nós temos sempre dito é, nós queremos tratar os doentes da nossa área no nosso hospital. E, portanto, para isso nós temos que investir, nós temos que ampliar o nosso parque tecnológico, nós temos que procurar não subcarregar os hospitais em Lisboa, porque a nossa referenciação, em primeira linha, é o setor hospitalar central, o grupo do São José, dos Capuchos, da Estefânia, essa é a nossa linha de referenciação, mas nós entendemos que devemos tratar no nosso hospital o maior nível possível de patologias e o maior grau de evolução da patologia, até que a patologia possa atingir um ponto em que nós aí temos de referenciar o doente para outros hospitais. Mas procurar-se manter e consolidar a nossa diferenciação técnica, mas para isso precisamos de equipamentos, precisamos de atualizar equipamentos, porque os hospitais vivem muito de investimento intensivo. Ou seja, a medicina e a tecnologia associada à prática clínica evolui a uma velocidade tal que não é possível pensar que podemos estar 2 anos sem investir. Não é possível. Todos os anos temos que investir. Porque todos os anos há equipamentos que podem ser substituídos. Todos os anos há equipamentos que trazem novos contributos para poder diagnosticar de forma mais perfeita, de forma mais precoce. E, portanto, nós temos que dar isso ao nosso corpo clínico. E, portanto, estamos a comprar não só ecógrafos, como estamos a diferenciar as sondas dos ecógrafos, porque, obviamente, um ecógrafo não faz todo o tipo de exames, de ecografias, porque depende do tipo de sondas que tem. E, portanto, nós podemos comprar apenas com uma sonda ou 2 e ficam outras áreas a descoberto. E, portanto, nós estamos também a diferenciar aquilo que fazemos ao nível da capacidade dos próprios equipamentos. Portanto, há aqui um conjunto de matéria que sempre dissemos que iríamos fazer e que queremos fazer. Mesmo antes de assumir funções, nós falámos com a nossa tutela e sinalizámos a necessidade de substituir o TAC. Parece-nos que o TAC, desde logo, pareceu-nos que o TAC é um aparelho já com algumas limitações e que hoje o mercado tem tecnologia muito mais avançada e que faz sentido trazer essa tecnologia para dentro do Hospital de Vila Franca de Xira. E naqueles 2.300.000, 2.400.000 que há pouco lhe falava, está não só o TAC como a ressonância magnética. E, portanto, é esse caminho que nós... Quanto à ampliação do hospital, o que é que a tutela lhe tem dito de concreto? Quais são, de facto, as possibilidades concretas sobre essas obras? Vamos lá ver. Muito antes de se pôr alguma vez a ideia de eu poder estar ligado ao Hospital de Vila Franca de Xira, já se ouvia falar da necessidade da ampliação do hospital. E, portanto, logo nas primeiras reuniões que tive, prévias ao início das funções, a própria tutela, e nomeadamente a IRS Lisboa e Val do Tejo, sinalizou também que era preciso olhar para o processo de expansão do hospital. A senhora Ministra também já o disse publicamente e em reuniões que também é preciso olhar para a dimensão do hospital e expandir. Até porque há aqui uma coisa muito curiosa. Repare que não é comum
termos um hospital que começou a funcionar há 9 anos e há cerca de 1 ano e meio já toda a gente dizer que tem que ser ampliado. Subdimensionado, não é? Portanto, nós temos hospitais da mesma geração, Loures é da mesma geração, Cascais é mais ou menos da mesma geração, Braga é mais ou menos da mesma geração que o Hospital de Vila Franca de Xira, mas é sobre Vila Franca de Xira que há um consenso que é preciso ampliar o hospital. E quando se começa a trabalhar no hospital, percebe-se porque é que temos que ampliar o hospital. Nós temos uma capacidade reduzida para 250 mil habitantes de internamento, temos que expandir a nossa área de hospitais de dia, temos que expandir as nossas áreas laboratoriais. Portanto, há aqui um conjunto, não é só o internamento, como eu tenho dito, não é só a área do internamento, mas há aqui outras áreas, que todas elas muito ligadas à vertente de ambulatório, ou seja, daquilo que o doente vai fazer ao hospital, mas regressa ao seu domicílio. Todas essas áreas de ambulatório têm que, não só o investimento, não só o internamento, volto a dizer, têm que ser pensadas como é precisar de uma A ampliação. tutela ainda não se comprometeu com qualquer tipo de calendário até o momento? Não, nós estamos numa análise técnica, porque há aqui um dado que não é completamente liderado pela tutela, que é o edifício, como sabe, é uma parceria público-privada, é uma parceria de um bloco único de 30 anos, cumpriram-se os 10 primeiros, e, portanto, ainda há 20 anos de parceria do edifício. E, portanto, este processo de ampliação tem que ser discutido com o edifício, com o gestor do edifício, e tem que haver aqui um conjunto de entendimentos. Nós começámos, a primeira reunião que tivemos foi em dezembro, porque sentimos muita necessidade do hospital ser ampliado. E, volto a dizer, não é comum um hospital com 9 anos já toda a gente ter consensualizado que é preciso ampliar. Não é comum. E, portanto, por alguma razão será. E, portanto, nós em dezembro reunimos com a entidade gestora e com os arquitetos que são autores do edifício e pedimos-lhes que nos ajudassem a pensar a ampliação do edifício respeitando aquilo que lhes estava há pouco a dizer. Não só crescer na área de internamento, mas crescer também na área da consulta externa, na área dos exames especiais, na área do laboratório, nas áreas dos hospitais de dia. Ou seja, estamos a falar de muita coisa para crescer. Não estamos a falar de uma só dimensão. Não são obras pequenas. Não são obras de menor importância. E, portanto, nós neste momento já temos uma proposta, um primeiro esquício apresentado pela equipa de arquitetos. Estamos a analisar. Haverá em breve uma nova reunião de trabalho com eles. E, consolidada essa ideia, vamos depois começar também a falar com as pessoas da casa, porque o hospital é para as pessoas da casa, para os profissionais e para os utentes. E, portanto, os conselhos de administração vêm e vão, mas os profissionais ficam. E, portanto, nós também temos que avançar para uma proposta que seja consensual àquilo que é a visão das outras pessoas, que são aqueles que ficam lá sempre, que são os profissionais. E, portanto, quando tivermos mais ou menos consensualizada uma possibilidade de ampliação, queremos abrir a discussão também aos nossos profissionais. Muito bem, Soutor, vamos falar então da questão da carência de médicos no hospital. Alguns meses atrás, o Presidente da Câmara de Navente referiu-me que em conversa com o senhor seriam precisos mais 20 médicos. Na altura também do nosso trabalho, em outubro, referiu-nos que tinham entrado cerca de três que tinham entrado 3 novos especialistas, pediatria, cirurgia geral e nefrologia. Entretanto, também entraram mais um para medicina interna, um para psiquiatria, patologia clínica. Temos alguns médicos também em regime de internato. Qual é que é o ponto de situação neste momento? Quais são as carências e porquê é que também têm saído tantos médicos? Me referido, por exemplo, pelo representante do CIM, Roque da Cunha, que nos últimos meses também saiu muita gente. Não o senhor então não tem conseguido captar as pessoas? Não saiu, graças a Deus. Aquilo que toda a gente sabe que trabalha naquele hospital, não é preciso ser dito por mim, é quem lá está, e quem lá está há muito mais tempo do que eu, sabe que nos últimos tempos, e muito acelerado pela questão da pandemia, houve serviços que perderam médicos. E as duas situações que nós sempre dissemos que são as mais complexas é o serviço de medicina interna, que perdeu muitos médicos, e é o serviço de ginecologia e obstetrícia. Por razões diferentes, perderam bastantes médicos. Quando nós chegámos, a pouco e pouco, nas primeiras semanas, fomos tomando conhecimento dessas percas.
que essas pessoas tinham saído e que não tinham sido substituídas. Não há nenhum mal em que as pessoas saiam. Repare, dos médicos que referiu que vieram, eles saíram de algum lado. Saíram de outros hospitais. São muito poucos ainda, não é? Mas repare, esses médicos saíram de outros hospitais. Nós temos que nos habituar um bocadinho à ideia de que os profissionais de saúde mudam com alguma facilidade, nomeadamente no início de carreiras, de hospitais para hospitais, até que depois estabilizam e podem ficar quase uma vida toda no mesmo hospital. Há aquela ideia de que houve uma debandada desde que foi anunciado o fim da PPP em 2019, não é? Eu não sei se, porque eu não estava cá, não sei se houve essa debandada. O que eu lhe sei dizer é, há 2 serviços que nós recebemos com um conjunto de profissionais bastante abaixo das necessidades do hospital. Sempre dissemos isso, medicina interna e ginecologia e obstetrícia. E sempre trabalhámos com a tutela no sentido de que rapidamente precisávamos de repor o conjunto de médicos que tinham saído. Obviamente que a reposição dos médicos não é uma coisa muito fácil, porque há 2 momentos no ano. Porque, repare, a entidade gestora anterior podia contratar médicos quando quisesse, ao valor que quisesse, como quisesse. Nós não. Os hospitais do SNS têm 2 momentos no ano em que recrutam médicos, que são os chamados concursos nacionais de colocação de jovens especialistas. Nós temos, no início do verão, o grande concurso anual e depois temos, no final do ano, o segundo concurso, que são pessoas que, por alguma razão, não saíram na primeira época e saem na segunda época. E, portanto, é nesses 2 momentos que nós podemos contratar médicos. Aquilo que nós o ano passado tivemos foi, desde 1 de junho até 31 de dezembro, tivemos 22 vagas. 22 vagas. Aquilo que fomos percebendo é que ainda não é, no primeiro momento, ainda não é das primeiras opções dos jovens médicos o Hospital de Vila Franca, porque muitos deles ainda pensarão que está em parceria, ou muitos deles... Porque a lógica mudou. De antes era o Hospital de Vila Franca que convidava os médicos. Os médicos que entendia. Agora são os médicos que escolhem o hospital. A mudança é total. Doutor, estávamos a falar há pouco de que o hospital, apesar de alguns concursos abertos, não tem conseguido captar, ou nem todos os médicos se inscrevem para o Hospital de Vila Franca de Xira. Assim, à primeira vista, e para um leigo, estamos nós na região da Grande Lisboa, é assim tão difícil que venham profissionais para o hospital. Nós também vemos que nos nossos centros de saúde também não conseguimos captar médicos. Qual é que é esta grande dificuldade? Bom, como dizia, há uma mudança absoluta da forma como os médicos chegam ao hospital. De antes chegavam por convite àquele médico em concreto. E era a entidade que fazia a gestão do hospital que convidava aquele médico em concreto. Hoje é um concurso nacional. Portanto, é completamente diferente. E, portanto, nós temos que nos habituar a convidar os jovens médicos que estão a sair da especialidade a fazer aquilo que os outros hospitais fazem, que é convidá-los a conhecer o serviço. Por exemplo, nós tivemos 2 vagas para patologia clínica. As 2 vagas foram preenchidas com médicos que vieram de Lisboa. O diretor do serviço, percebendo a mudança do modelo, andou a ver quem eram os médicos e as médicas que saíam como jovens especialistas de patologia clínica e convidou as pessoas a virem visitar o laboratório, o serviço de patologia clínica, perceber os investimentos que estávamos ali a fazer, a perceber a perspectiva que tínhamos para aquele serviço. E posso lhe dizer, tanto quanto sei, que, até dito pelas pessoas ligadas ao próprio, as pessoas que... A escolha destas médicas pelo Hospital de Vila Franca de Xira foi a primeira escolha, porque às vezes o médico pode escolher em primeiro lugar, depois não consegue a primeira vaga que escolheu, vai para a segunda ou para a terceira vaga que escolheu. As 2 médicas que vieram de hospitais de Lisboa, a primeira vaga que cada uma delas escolheu foi o Hospital de Vila Franca de Xira. Porquê? Porque tinham vindo ver o serviço, perceberam o potencial que havia aqui, perceberam a vontade que havia de investir, perceberam que estávamos a falar a sério e não tiveram dúvidas. Aconteceu também isso noutros serviços. O que nós temos que começar a fazer é mostrar os serviços, mostrar o equipamento que dispomos, mostrar das instalações que são excelentes que temos. E, portanto, já não é aquela atitude de que eu escolho aquela pessoa, mas agora é diferente, é aquela pessoa que me escolhe. E para que aquela pessoa tenha uma boa razão para me escolher a mim e não outro hospital, eu se calhar tenho que a convidar, eu se calhar tenho que a contactar, eu se calhar tenho que dizer estou disponível para falar consigo, diga-me quais são as suas perspectivas profissionais e vamos ver se as conseguimos realizar no Hospital de Vila Franca de Xira. Portanto,
é uma atitude completamente diferente. A Ordem dos Médicos, naquela visita que fez no último trimestre do ano passado, dizia que os jovens que estavam em internato tinham sérias dúvidas em continuar no hospital. Tem conseguido captar essas pessoas para continuar, os jovens que chegam para iniciar a sua vida profissional? Eu tenho tido manifestações, ainda há dia tivemos uma reunião com os internos dos últimos 2 anos, das especialidades, com alguns deles, e a esmagadora maioria diz que quer ficar. Obviamente que também é lícito que outros saiam, nomeadamente internos que são do norte do país, ou internos que queiram ir para outros hospitais. É lícito. Ou seja, porque nós agora também só temos estado a receber internos que vieram dos outros hospitais, ou seja, os outros hospitais formaram internos para nós agora colhermos os frutos dessa formação. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é isto mesmo, é esta capacidade de podermos formar e os outros hospitais é que ficam depois com o médico especialista. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é procurar que os nossos internos fiquem e perceber, e os próprios internos, perceber que já não é uma atitude, por exemplo, nós nos últimos 15 dias da gestão PPP, havia um conjunto de internos que estavam a sair, que tinham saído em abril, maio do ano passado. E aquilo que nós pedimos à entidade gestora da PPP foi que contratasse aqueles médicos porque nós queríamos todos. E eles contrataram? E houve aqui um entendimento perfeito, e eu só tenho a agradecer, e a nosso pedido, a entidade contratou os médicos que tinham sido formados na casa e que eu disse que era injusto, ao cair do pano, a pessoa que tinha perspectivas de ficar, nem todos tinham essa perspectiva de ficar, mas aqueles que tinham perspectiva de ficar, de repente verem-se atirados para um concurso nacional. E, portanto, aquilo que eu pedi à entidade, e eles anuíram, foi contratar todos os internos que a casa acabou de formar, que saíram agora e que possam cá ficar. E ficaram lá? Ainda estão lá? E ainda lá estão a fazer o seu caminho. E, portanto, esta questão da progressivo aumento dos médicos é um caminho que se faz quando a própria instituição, por um lado, percebe que as regras agora são outras e quando os próprios internos percebem que aquele hospital passa a estar também disponível para as suas escolhas. Muito bem. Soutor, falei ontem com o Roque da Cunha, do CIM, que me falou aqui de uma questão que os clínicos têm que se desdobrar entre a urgência interna para a urgência externa por falta de médicos, pondo em causa, portanto, a capacidade do serviço, não se pode andar aos pulinhos, ou bem que se está escalado para uma coisa ou para outra, são palavras deste dirigente sindical. O que é que se passa, Soutor? Temos esta dificuldade? Passa-se aquilo que se passava há vários anos no mesmo hospital, que é o Hospital de Vila Franca de Xira. Isso, o Dr. Roque da Cunha deve ter andado 10 anos distraído, porque aquilo que se passa hoje é aquilo que se passava. Ou seja, há momentos, ou por excesso de utentes na urgência, ou porque a escala teve um problema, alguém da escala pode ter adoecido, alguém da escala teve algum problema, e é preciso pedir ao médico que está de urgência interna que apoie os seus colegas que estão na urgência externa. O mês passado isso aconteceu 4 vezes, este mês aconteceu 1. E até agora não temos perspectiva que volte a acontecer, mas de repente se acontecer como aconteceu há dias, 2 médicos estavam doentes, um estava doente, outro estava em quarentena porque os filhos tinham positivado, os filhos ou algum familiar próximo, obviamente que nós vivemos um conjunto de contingências hoje que não vivíamos há 2 anos atrás. E, portanto, o mês passado, em 31 dias, aconteceu 4 dias, este mês, hoje é dia 13, aconteceu num único dia. Mas acontece agora como acontecia de antes. De antes, porque ninguém é que acha falava. que esta realidade era mais controlada pelo Grupo Mel? Não, eu penso que aqui não é uma questão de controlado ou não. As pessoas têm consciência que quando se trabalha para um empregador privado, eventualmente se tem uma percepção da realidade diferente quando se trabalha para um empregador público. E, portanto, se calhar, queixam-se mais, as pessoas queixam-se mais. Têm percepções diferentes. E, portanto, as mesmas pessoas têm hoje percepções diferentes. Porque aquilo que se passa hoje passava-se há 2, há 3 anos, há 4 anos atrás. Não se falava, agora fala-se, o que é um bom sinal, deixe-me que lhe diga. O facto de hoje se falar aquilo que de antes não se falava é porque as pessoas sentem segurança e confiança para falar. E, portanto, ou porque estamos todos mais distendidos, porque a pandemia cansou-nos e, portanto, estamos todos mais distendidos e podemos falar com mais facilidade das coisas,
Sei lá, haverá O que é certo é que, segundo o Roque da Cunha, houve clínicos que colocaram minuta de isenção de responsabilidade. Bom, isso, como sabe, é impensável num hospital privado. Eu não conheço nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum profissional de saúde que apresente uma escusa de responsabilidade num hospital privado. Teve muito essa circunstância nas outras unidades de saúde pública por onde passou, médicos a pedir isenção de responsabilidade? Todos nós sabemos que, basta ver as notícias, que isso ciclicamente nos últimos anos às vezes acontece. Neste hospital, naquele, no outro. Portanto, não é nada de novo. Não é nada de novo. É novo no Hospital de Vila Franca. Não é nada de novo no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 3, 4 anos, em que há alguns profissionais que apresentam um papel de escusa de responsabilidade. Mas, como digo, isso nunca aconteceu em Vila Franca. Depois da reversão da PPP para uma EPE, começou a acontecer. Mas as circunstâncias são as mesmas. Portanto, o apoio dos médicos de medicina interna aos seus colegas da urgência externa, que estão em escala interna, apoiar os seus colegas que estão na escala externa, da urgência externa. Isso acontecia. O mês passado aconteceu 4 vezes. Este mês aconteceu uma. Há 2 anos acontecia. Há 3 anos acontecia. Não sei se me consegue dar esta ideia. Tem muitos médicos como abrangidos pela questão do prestadores de serviços? Temos. Nós sucedemos aos contratos que existiam na Casa de Prestação de Serviços, sucedemos a esses contratos. É a maior parte atualmente? Não, Deus nos livre se fosse a maior parte. Não, estão muito vocacionados para o trabalho de urgência. E, portanto, integram as nossas equipas com os profissionais da própria instituição. Nós sucedemos a boa parte dos contratos de prestação de serviços e temos nós próprios aumentado o número de prestadores de serviço para áreas das urgências, precisamente para, por um lado, ou termos as equipas mais robustas ou termos os nossos profissionais também noutras atividades. E, portanto, a prestação de serviços é uma questão que é transversal a todos os hospitais, públicos, privados, é uma coisa perfeitamente institucionalizada, digamos assim, no país, os médicos prestadores de serviço ou outros profissionais em prestação de serviços. Mas pode haver mais volatilidade. Por exemplo, aqui o Roque da Cunha falou-nos que hoje um médico pode faltar ao trabalho e não lhe acontece nada, um médico prestador de serviço, praticamente. Isso é assim em todo o lado, ou seja, em regra, aquilo que nós procuramos fazer é fazer com que o médico prestador de serviço se fidelize à instituição. Em vez de estar hoje neste hospital e amanhã naquele, todo o tempo que ele possa ter enquanto prestador de serviço, porque ele pode ser do quadro de outro hospital. É quando nós estamos a falar de prestadores de serviço, muitas vezes estamos a falar de pessoas que são médicos num determinado hospital e são prestadores de serviço no hospital que fica a 20 km do exato. seu. Bom, aquilo que nós procuramos é que o prestador de serviço, que é do quadro do hospital que fica a 20 km ao lado, querendo ser prestador de serviço no nosso hospital, procure ser o maior número de horas possíveis daquelas que ele quer fazer em prestação de serviços. Ou seja, fidelizá-los aos hospitais. Tem conseguido isso? Estamos a conseguir. Obviamente que não se faz tudo num dia. O processo de reversão é um processo muito complexo, sob o ponto de vista de toda a organização da casa. E, portanto, nós temos... Deixa-me perguntar-lhe, o Grupo Mel deixou-lhe algumas botas para descalçar? Vamos lá ver uma coisa. Todos os hospitais têm situações complexas para gerir. Eles também tiveram as deles, e eventualmente herdadas do modelo anterior. Todos nós temos... Os hospitais são casas muito complexas. Se há organização complexa nesta vida, é um hospital. E, portanto, não há dias fáceis nos hospitais. E não há situações, por regra, fáceis nos hospitais. Basta ver que aquilo com que nós lidamos no dia-a-dia é o sofrimento das pessoas. Uma casa que basicamente lida com o sofrimento do ser humano não pode ser uma casa fácil e não pode ser uma casa para gerir coisas fáceis. Portanto, nos hospitais tudo tem uma dimensão muito séria, às vezes penosa, às vezes difícil. Portanto, há sempre dificuldades grandes para gerir. E, portanto, aquilo que importa é que todos nós saibamos construir pontes de consenso, pontes de diálogo e saibamos qual é o caminho a seguir. Isso é muito importante, saber o caminho a seguir. E, portanto, é isso que estamos a fazer neste ano de transição, que é um ano onde tudo acontece. Desde mudar o número de segurança social da instituição, desde mudar o número de fiscal, de identificação fiscal, os contratos da água, da luz, renegociar as coisas mais... Toda essa burocracia, não é? Negociar as coisas mais banais da vida,
nós tivemos que o fazer tudo ao mesmo tempo, porque a água todos os dias é preciso, a luz todos os dias é preciso, ou seja, nós temos que renegociar, tivemos que reenquadrar juridicamente os contratos e tivemos que iniciar as contratações à base da contratação pública, do Código dos Contratos da Contratação Pública. Portanto, uma coisa que é eu poder fazer o contrato com uma determinada empresa e faço o contrato com aquela empresa, porque é com aquela empresa que eu quero fazer, e nós tivemos que mudar essas situações todas, porque enquanto entidade pública nós não podemos contratar aquela empresa que queremos, a partir de volumes tão elevados como são as contratações dos hospitais. Nós temos que fazer concursos e temos que aderir, por exemplo, aos concursos centralizados do Ministério da Saúde, que é aquilo que os hospitais em regra procuram fazer, é aderir aos contratos, aos concursos centralizados do Ministério da Saúde. Porque tem outra dimensão, outra escala, outra relógio. E, portanto, é um ano em que acontece muita coisa e, portanto, é um ano que vai continuar a acontecer muita coisa. Vamos esperar que na questão portanto, dos médicos, os concursos públicos corram a defeição para o hospital. Sim. Basicamente, é esperar que venham pessoas para cá. É esperar. Sabe que eu na primeira reunião que tive com o Serviço de Medicina Interna e ao ouvir aquilo que eu vi naquele serviço, naquela primeira reunião, eu disse, e agora há dias tivemos uma segunda reunião, terceira, e eu lembrei precisamente isso que tinha dito. Quando me perguntaram, vamos conseguir resolver as coisas todas já? Eu disse, não vamos. A densidade destas questões não se resolvem e, portanto, o que eu disse é, nós vamos demorar 1 ano e meio a resolver isto. Eu disse isso na primeira reunião que tive com o Serviço de Medicina Interna. Vamos demorar 1 ano e meio a 2, mas eu quero ser otimista e, portanto, digo 1 ano e meio, a resolver aquilo que me estão aqui a dizer. E, portanto, toda a gente sabe o prazo que eu disse. 1 ano e meio. 1 ano e meio, para não ser pessimista, porque senão diria 2. Foi o que eu disse na altura. Vai querer continuar à frente dos destinos do hospital, tendo em conta toda essa transformação e todas essas incidências, abandonar o barco também seria complicado, não é? Sabe, eu tenho um lado muito prático na vida. Eu sou católico e todos os dias me ponho nas mãos de Deus. E se Deus quiser que eu esteja aqui, eu estarei. Se Deus quiser que eu esteja no fim do mundo, eu estarei no fim do mundo. Mas quer continuar, é o seu desejo? O meu desejo é continuar, porque há muito trabalho a fazer. Agora, se vou continuar ou não faço a menor ideia, porque eu não sei, nenhum de nós sabe o dia da manhã, literalmente amanhã, dia 14, não sabemos o que é que vai ser a nossa vida. Num mundo que está como está, nós achamos sempre que a guerra é uma coisa lá muito longe, mas eu tenho dito que esta guerra atinge-nos a todos e vai nos atingir a todos. E, portanto, é preciso ter muita humildade para percebermos que somos todos muito frágeis neste mundo em que hoje se vive, somos todos muito frágeis. E, portanto, eu, se for útil ao projeto do Hospital Vila Franca de Xira, pois cá estarei, mas se acharem que eu sou útil no outro lado, ou se a vida me atirar para o outro lado, eu também irei. Muito bem. Tivemos no passado o hospital a receber algumas acreditações, como a da Joint Commission Internacional, também por parte do SINAS. Temos aqui alguns dados relativamente ao final do ano passado, em que o hospital, portanto, consegue excelentes posições de segurança do doente, instalações e conforto, focalização no utente, satisfação do utente, mas tem aqui, portanto, algumas questões no que diz respeito a algumas especialidades em que não foram dados ou não foram fornecidos, ortopedia, pediatria, cirurgia, sem dados no último ciclo em dezembro de 2021 e agora já em 2022 não foram entregues. Consegue explicar? Está no portal da ERSE? Não, nós estamos, como sabe, a casa está certificada, nós temos todas as certificações, todos os anos apontam coisas que temos que evoluir e, portanto, aí também não houve na reunião final com a equipa de auditores externas, não houve nenhuma situação que pudesse suscitar preocupações, houve apenas algumas recomendações para podermos melhorar este ou aquele aspecto e, portanto, este ano, até à próxima avaliação externa, este ano temos que melhorar, tal como nos anos anteriores também havia sinalizações e foram sendo feitas, uma ou outra ainda ficou para o ano de 21 e, portanto, vamos querer, que vinha do ano de 20 e, portanto, nós vamos querer procurar sem nenhuma pretensão, ou seja, se foi difícil numa ou noutra situação resolver o problema completamente, também não estou a dizer aqui que eu vou conseguir, ou o Conselho de Administração vai conseguir resolvê-lo integralmente, coisas que não foram possíveis resolver integralmente em períodos anteriores. Mas aquilo que vamos fazer é procurar ultrapassar todas as observações que a equipa externa de auditor nos fez, em linha com aquilo que era o trabalho anterior. Eu lembro-me que quer na ortopedia, quer na pediatria, ginecologia, o hospital tinha sempre muito boas classificações. De um momento para o outro temos aqui esta questão de que não foram dados. É algo que vai procurar corrigir tão breve quanto possível, para termos também novamente esta... Obviamente que sim. Às vezes, repare,
Nós tivemos muita forma de registro que teve que ser alterada. Na passagem de um modelo para o outro. E, portanto, há serviços em que essa alteração teve mais impacto do que outros. Até se punha a questão de fazermos esse exercício de avaliação em dezembro ou passá-lo para maio deste ano. E a nossa opção foi fazê-lo em dezembro. E porquê é que nós discutimos se devíamos fazer em dezembro, como estava previsto, ou se devíamos passar para maio deste ano? Precisamente porque nós sabíamos que estávamos a mudar muita coisa, muito suporte de informação, muita forma de passar a registar, porque obviamente registamos dentro daquilo que são as métricas do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, há muita mudança a fazer. Mas nós decidimos fazer esta avaliação em dezembro, como estava prevista, precisamente porque íamos perceber que algumas coisas iam ser assinaladas e que nos ajudavam até, uma visão externa, nos ajudava até a acelerar o processo. E, portanto, decidimos fazê-la e estamos ainda hoje a mudar métricas, a mudar, porque os registros são diferentes, há registros diferentes. Mas também temos falta de clínicos nestas áreas, atualmente. Ginecologia e obstetrícia é a par da medicina interna, lembra-se há pouco quando dizíamos, exato. são as duas especialidades em que nós temos que mudar. Ou seja, temos que aumentar o número. Saiu agora a nossa primeira interna do Hospital de Vila Franca de Xira de Ginecologia e Obstetrícia. Quero muito cá ficar, eu tenho esperança que fique. E, portanto, é um belíssimo sinal que ela quer cá ficar. É a primeira interna, portanto... Consegue quantificar quantos internos é que já decidiram cá ficar? Vamos lá ver. Neste momento diria que a maioria quer cá ficar. São quantos, mais ou menos? Neste momento nós temos à volta de 6 internos a sair, 6, 7 internos. Há uma pessoa que não fica porque vai para o norte do país, há outra pessoa que também não é daqui, portanto também se tenciona aproximar-se de casa, o resto, em princípio, querá cá ficar. Agora, volto a dizer que estamos num concurso nacional. E, portanto, um concurso nacional é uma grelha de avaliação nacional. Nos anos anteriores tínhamos aqui bons resultados, mas não é por aí, não é por aí, ou seja, não é por essa métrica. Mas eu estou muito otimista em relação, a nossa formação de especialistas é excelente. Por exemplo, esta interna que saiu de Ginecologia e Obstetrícia, tanto quanto sei, teve a melhor nota dos hospitais da região de Lisboa. Portanto, isso diz bem aquilo que é a capacidade formativa do Hospital de Vila Franca de Xira. E, portanto, mais uma razão para nós queremos, muito que essa agora especialista fique connosco, e ela também quer ficar. E, portanto, mas temos que perceber que isto é um concurso nacional, nem toda a gente ficará onde quer, e, portanto, nem toda a gente poderá ficar no hospital que quer. Isto é um concurso nacional, já não é por convite como era até 31 de maio passado. Muito bem. Soutor, na altura que se anunciou o fim da PPP, um médico do CIM, que trabalha no hospital, lembrou, vem aí agora novamente o fantasma da falta de material, que o Grupo Melo conseguia suprimir estas grandes questões com facilidade, mas que o Estado demora muito a desbloquear estas questões. Esta também é uma dificuldade grande que sente na gestão do hospital, ter que fazer uma série de burocracias para conseguir mais isto ou mais aquilo, e entretanto os profissionais estão a precisar de material e os utentes por acréscimo. Eu não sei qual é a experiência que a senhora doutor tem para dizer que vem agora aí o fantasma ou coisa que o valha. Não. Os hospitais, quando começam a implementar todo o mecanismo da aplicação do Código da Contratação Pública, obviamente que organizam todo o seu gestão de estoques e a sua gestão de compras. E, portanto, nós também o estamos a fazer. Obviamente que há falta, ciclicamente, há um artigo que pode faltar, porque o fornecedor se atrasou, porque, enfim. Mas, em regra, o Serviço Nacional de Saúde não é conhecido por falta de material. Não é conhecido. Até se fala muito que se esbanja. Portanto, eu acho que não se esbanja. De vez em quando surgem umas notícias, não é? Vamos lá ver uma coisa. Numa estrutura tão complexa que vai desde Bragança até Faro, obviamente, na nossa casa às vezes não nos falta qualquer coisa, falta-nos, não é? E, portanto, num hospital às vezes pode faltar uma coisa, mas não é essencial, há sempre forma de ultrapassar essas questões. Eu não tenho conhecimentos de falta de material, obviamente que não digo que não possa haver um item que num momento falta, mas daqui a 4 horas já cá está, mas isso acontece muito esporadicamente. Nós procuramos que os hospitais todos procuram, eu acho que isso há um certo preconceito em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Há pessoas que não gostam do Serviço Nacional de Saúde. Há pessoas que não gostam do Serviço Nacional de Saúde. Mas de vez em quando nos seus contactos com a tutela não exige que seja mais rápido isto ou aquilo, no que diz respeito... Todos nós queremos tudo para ontem
E todos nós queremos tudo para ontem, só que a vida não é assim. E, portanto, as coisas programam-se e vêm no momento em que é possível e que é oportuno vir. E, portanto, esse caminho faz. Eu não vejo que haja uma matriz de ausência de material, não vejo nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Antes, pelo contrário, nós ultrapassámos a pandemia com os mercados a fechar e o Serviço Nacional de Saúde funcionou e deu a resposta a todos os portugueses que precisaram de ter resposta no âmbito da pandemia. Aliás, eu costumo dizer que daqui a 4 anos, quando começarmos a ter relatórios internacionais sobre aquilo que é o desempenho dos Serviços Nacionais de Saúde europeus, se calhar muitos ficarão espantados com a excelente classificação que Portugal vai ter. Mesmo aqueles que não gostam do Serviço Nacional de Saúde. Não é essa a percepção que as pessoas têm no seu dia-a-dia, não é? Pois, mas olha, eu diria que é isso que vai resultar nos relatórios internacionais. Quando nós percebemos as dificuldades que a Bélgica teve, que a Dinamarca teve, que a Alemanha teve, países com muito mais recursos do que nós, as dificuldades que a França teve, as dificuldades que a Inglaterra teve, aquilo que se viu nas televisões de Itália e de outros países, nós temos que perceber que a resposta que o Serviço Nacional de Saúde deu aos portugueses foi magnífica. Durante a pandemia, sim, às vezes já temos questões também de fundo, não é? Basicamente. Pois, questões de fundo, mas todos os sistemas de saúde têm questões de fundo. Todos os sistemas de saúde na Europa têm listas de espera, todos os sistemas de saúde têm, eventualmente, necessidades de mais investimento, desde a Dinamarca à Suécia. Quer dizer, vamos lá ver, a saúde é de tal forma complexa, que é um setor tão complexo que é sempre possível identificar falhas. Agora, aquilo que é importante é que se perceba também que, podendo haver falhas, também há, todos os dias, milhares e milhares e milhares e milhares de portugueses que são excelentemente atendidos no Serviço Nacional de Saúde. Vamos aqui também à questão das queixas por parte do Sindicato dos Enfermeiros, que se reuniu recentemente consigo, em que falou que havia uma carência de 49 enfermeiros para suprir. E temos esta questão de que a PPP praticava 40 horas semanais, a EPE mantém as 40 horas, mas só paga 35 horas. Temos aqui também um diferente com o Sindicato dos Enfermeiros. Sim. O que é que acontece? Esses 49 enfermeiros de que fala são os enfermeiros que serão necessários para a mudança das 40 para as 35 horas. Ou seja, nós, quando mudarmos, vamos precisar de suprimir a carência de horas de 49 enfermeiros. Nós estamos a trabalhar, como eu sempre disse, com a tutela. Ainda há poucos dias saiu um despacho que atribui um conjunto de novas contratações aos hospitais, nomeadamente na carreira de enfermagem. Nós, Vila Franca de Xira, ficámos com 77 enfermeiros, ou seja, 70 enfermeiros especialistas e 7 lugares de enfermeiros gestores, o que dá 77 enfermeiros. Portanto, acima dos 49 que estávamos há pouco a falar. O despacho saiu agora há meia dúzia de dias. Mas para novos enfermeiros não... E eventualmente para novos enfermeiros. Porque aqui o Pedro Costa do Sindicato dos Enfermeiros disse que não havia vagas para novos enfermeiros, seria para consolidação de carreiras. Pronto, eventualmente não se tinha percebido que esse diploma estava iminente da sua saída. Nós, eu também tenho dito isso, nós temos um número muito baixo, ou relativamente baixo, de enfermeiros especialistas. Cerca de 5,3, quando, em regra, aquilo que é preconizado para os hospitais do SNS é 25% de enfermeiros especialistas no total dos enfermeiros. E essa também é uma razão pela qual nós agora temos 70 lugares para enfermeiros especialistas. O que é que pode acontecer? Alguns enfermeiros da casa que são especialistas, mas não estão no grau de especialistas, concorrem e passam para o grau. Mas virão também enfermeiros de fora, porque nós na casa não vamos esgotar essas... Portanto, há aqui, não lhe posso dizer, são 70... Em teoria podem ser 70 lugares enfermeiros novos. Depende do número de enfermeiros da própria instituição que tenham o grau de especialistas, tenham a diferenciação de especialistas, mas que não tenham ainda o grau. E, portanto, agora concorrem para o grau. Portanto, haverá aqui sempre um ganho de enfermeiros, isso sem dúvida nenhuma, nestes 70. E o processo negocial com a tutela para podermos aumentar o número de colaboradores, esse continua. E há aqui um resultado palpável, que é este despacho que dá ao Hospital Vila Franca de Xira 70 mais 7 enfermeiros em termos de reposicionamento da respectiva carreira. Muito bem. No que diz respeito aqui ainda à questão dos enfermeiros, o que Pedro Costa nos diz também é que, portanto, o hospital
refere existir uma bolsa negativa de menos de 2.000 horas. Diz este dirigente que o hospital faz uma gestão à la carte, do género: hoje há trabalho, estão no hospital, mas se houver cancelamento de cirurgias, por exemplo, porque estamos a falar maioritariamente do bloco operatório, manda os profissionais para casa. Ou seja, não, vamos lá ver uma o coisa. senhor vai fazendo este equilíbrio que, no entender do sindicato, prejudica os enfermeiros. É natural que um sindicato diga sempre que os seus associados são prejudicados. Por acaso, repare que há sindicatos de enfermagem bastante mais representativos no país e que têm estado a trabalhar connosco. Houve um sindicato que é menos representativo e se calhar precisa de ser mais aguerrido para ver se ganha população num hospital onde não havia... Estou a falar deste porque foi recentemente num hospital onde se calhar não havia grande dinâmica sindical. E agora, obviamente, os sindicatos têm ali uma nova área e, portanto, aqueles sindicatos que são menos representativos no setor, se calhar estão um pouco mais aguerridos. Aquilo que não há uma gestão aleatória, o que há foi um trabalho que tivemos que fazer de transformar os horários dos senhores enfermeiros de 12 horas para 8 e 7 horas. Eu percebo que um profissional, se puder cumprir o seu horário em segmentos de 12 horas, consegue mais rapidamente cumprir o horário e poder até ter disponibilidade para outros projetos profissionais. Quando os horários, porque é isso que decorre das convenções de trabalho, quando os horários têm que ser não de 12 horas, mas têm que ser organizados noutra métrica horária, quem tem a sua vida planeada para métricas de 12 horas e depois tem que vir para outras métricas, tem que fazer alterações na sua vida e eu percebo que isso cause transtorno. Mas esse é um processo que nós tínhamos que fazer, até em diálogo com os sindicatos, e, portanto, está a decorrer e está praticamente estabilizado. Muito bem. Ainda no que diz respeito aqui ao hospital, temos o indicador dos elogios, reclamações e sugestões do ano 2021, com 168 elogios, 367 reclamações e uma sugestão. Portanto, temos metade do ano com o PPP, outra metade consigo. Não sei se neste momento tem algum tipo de dados relativamente ao ano 2022. Ora bem, nós temos aqui algum aumento das reclamações. E porquê? Porque nós tivemos um número enormíssimo de atendimentos no primeiro trimestre nas urgências. E as pessoas esperam nas urgências, aqui como em qualquer outro hospital. Nós temos, há pouco, quando falávamos da ampliação do hospital, uma das áreas que eu não referi, mas também tem que ser ampliada, é a urgência. Nós, neste momento, temos previsto estender a área da urgência em cerca de mais 580 metros quadrados. É o possível. Não podemos ir mais do que os 580 metros quadrados, porque nós temos uma urgência pequena, tal como outras áreas do hospital, e quando temos hoje áreas tão segmentadas para doentes suspeitos, não suspeitos, doentes respiratórios, doentes não respiratórios, tudo isso avolumou a necessidade de circuitos e, portanto, acaba por compactar o espaço onde as pessoas podem estar. Compactar, pronto. E, obviamente, que isso, quando temos 33 mil pessoas em 3 meses a passarem pelos serviços de urgência, isso, obviamente, faz com que as pessoas sintam que há ali uma urgência que está muito subcarregada e que possam exprimir o seu descontentamento, ou porque são uma cor verde e as pessoas acham que deviam ser cor amarela, porque se fossem cor amarela esperavam menos tempo, e, portanto, há sempre aqui esse descontentamento que nós estamos a viver de períodos que não são comparáveis, ou seja, nós ainda estamos em pandemia e não é comparável nem com o período da pandemia em que estávamos confinados e que as pessoas não iam aos hospitais, com um período de pandemia, como tivemos em janeiro e fevereiro, com valores recordes de casos diários, em que temos as urgências completamente cheias, e com pessoas que são suspeitas, são confirmados, e, portanto, tudo isso traz uma carga tão grande de mais toda a segmentação entre suspeito, não suspeito, respiratório, não respiratório, e, portanto, obviamente, isso despoleta aqui e em qualquer outro sítio um aumento das queixas, e, portanto, isso tem que ser visto nesse contexto. Estamos a trabalhar, e por isso é que lhe disse que é necessário ampliar também a área da urgência, e é possível ampliá-la, em princípio, em mais 580 metros, para já ser ampliada na lógica do Covid. Ou seja, na lógica de que há uma doença infecciosa, que as pessoas não podem estar juntas, que as pessoas têm que estar segregadas, e procurar adaptar essa nova área dos 580 metros quadrados àquilo que é a realidade de que o mundo voltou a ter.
doenças infecciosas de forma maciça na população e, portanto, os hospitais têm que se preparar para isso. Mas tem alguns dados sobre o número de queixas Não, atualmente? não, ainda estamos a tramitar, mas obviamente posso lhe dizer que subiu, isso não lhe vou esconder que subiu. E subiu ainda consideravelmente, mas também passámos de um número de 19 mil no trimestre passado para 33, 32 mil neste trimestre. E, portanto, estamos a falar quase do dobro. Muito bem. Tínhamos um assunto que deu que falar, foi a tal sala de observação na garagem. Há alguma novidade relativamente a esta questão que, pronto, foi polémica? Foi algo que estava lá e que... É usada ainda? É usada ainda, porque não temos onde pôr os doentes. O que fizemos foi melhorar as condições de conforto, de segurança, pronto. E essa é mais uma razão para a ampliação. Eu não critico quem teve que anular os refeitórios dos pisos para transformar em área de internamento. Eu não critico quem, no meio de uma pandemia, teve que ir para um parque de estacionamento e ampliar para lá a urgência. Eu não critico. Se fosse o senhor a estar no lugar de não sei PPP, se calhar também tinha feito igual. Não sei. Se calhar podia ter ido para outras áreas. Obviamente que são investimentos maiores, se calhar teria ido para outras áreas, mas não critico o que herdo. Aquilo que eu procuro é melhorar. E, portanto, não faço juízos de valor. Aquilo que eu digo, as pessoas fizeram eventualmente o melhor que podiam e o melhor que sabiam, em contextos de grande pressão. Eu lembro-me que o Hospital de Vila Franca teve pressões enormes. Eu, no Médio Tejo, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, houve só num dia, eu recebi 8 doentes do Hospital de Vila Franca de Xira, porque o Hospital de Vila Franca de Xira não precisava de retirar doentes para outros hospitais, porque estava completamente subcarregado de doentes. E eu só num dia, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, recebi 8. E, portanto, eu não critico as aflições que cada um tem e a forma como consegue resolver essas aflições. O que eu digo é, agora, também não quero ficar com responsabilidades que não tenho. Não é? Eu não critico, mas não quero ficar com responsabilidades que não tenho. E aquela visita foi desastrosa, porque aquela visita procurou pôr na gestão direta do Serviço Nacional de Saúde uma responsabilidade que a gestão direta do Serviço Nacional de Saúde não tinha. Pois ficou-se com a ideia de que tinha sido já no SNS que... Não. E isso caiu muito mal na casa, ou seja, no hospital, porque pôs em causa 1.500 pessoas e isso é muito desagradável. A carência de médicos estava lá e eu não critico porque reconheço que é muito difícil contratar médicos neste país. Nós precisamos de formar mais médicos, ao contrário daquilo que se diz que há médicos que chegam, não há médicos que chegam, porque se houvesse médicos que chegam, nós não ouvíamos as notícias que vemos constantemente nas televisões e nas rádios. Portanto, não há médicos que chegam. É preciso formar mais médicos e, portanto, a carência... Mas parece que também não é do interesse das classes que haja mais médicos, não é? Mas é preciso que é preciso que se deem passos certos e firmes na capacidade de formar mais médicos neste país. Portanto, eu herdei uma carência de médicos em várias especialidades, herdei aquela área de internamento, como herdei o fim dos refeitórios e doentes internados naquilo que eram os refeitórios, eu não critico. Aquilo que eu tenho que fazer é trabalhar para melhorar. E é isso que estamos a fazer, falando da ampliação do hospital. Eu tenho aqui, portanto, um comentário que eu considero interessante, porque se calhar as pessoas não sabem, não sei se quer comentar ou não, também diz respeito ao Grupo Melo, que, portanto, tinha-se aquela ideia de que realmente as coisas funcionavam lindamente com o Grupo Melo, mas aqui o representante dos enfermeiros diz que o Grupo Melo drenava muitos doentes para os hospitais do Estado. Tinham a possibilidade de dizer que não, quando até poderiam ter a capacidade para tratar determinado doente. Os problemas estavam camuflados. Podiam recusar consultas e cirurgias, tudo e um par de botas para não atolarem os serviços. Enquanto que no Serviço Nacional de Saúde a resposta é centralizada e qualquer profissional tem acesso às possibilidades existentes nos outros hospitais quanto a receberem ou não doentes. Partilha desta posição? Eu partilho do futuro, não partilho do passado que não estava cá. Eu partilho do futuro. Mas é assim nos grupos de parcerias público-privadas, é um pouco assim? Eu não conheço, porque nunca trabalhei em nenhuma, não conheço e não frequento hospitais, por hábito não frequento hospitais privados, portanto não sei. Eu sou, como toda a gente sabe, um homem bastante
convicto daquilo que são os valores do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que eu digo e aquilo que estamos a fazer é que os doentes do Hospital de Vila Franca de Xira têm que ser tratados no Hospital de Vila Franca de Xira até atingirmos a diferenciação clínica do Hospital de Vila Franca de Xira. No momento em que essa diferenciação clínica é atingida, obviamente que se transfere. Mas até atingirmos a diferenciação clínica do hospital, os doentes têm que ser tratados no hospital. Razão pela qual, por exemplo, temos estado a desenvolver muito o serviço de nefrologia. Nós apostamos muito na diferenciação e no crescimento do serviço de nefrologia. Os nossos doentes nefrológicos, muitos deles eram encaminhados para o Hospital Correia Cabral. Aquilo que nós dizemos é, nós temos excelentes condições de ter um belíssimo serviço de nefrologia e temos uma belíssima unidade de diálise, e, portanto, nós temos que rentabilizar esta unidade de diálise. Ela hoje já está a fazer tratamentos a doentes hemodializados à tarde, e a nossa ideia, neste momento estamos a fazer 3 tardes por semana, e a nossa ideia é, obviamente, fazer as 5 tardes por semana e, assim que houver condições, também passar para o sábado. E, portanto, já temos mais nefrologistas do que no momento da reversão. Portanto, queremos fazer isso na oncologia, queremos fazer isso noutras áreas, que é ter isso, por exemplo, em áreas também como a pneumologia, ou seja, cada vez mais reter os nossos doentes e tratar os nossos doentes. Mas também reconheço que é preciso crescer em capacidade de funcionamento e, portanto, é preciso crescer no hospital e, portanto, tudo isso está articulado, é que as coisas estão mesmo articuladas umas com as outras. E aquilo que nós dizemos é, procuraremos desenvolver toda a nossa capacidade tecnológica, porque excelentes profissionais nós temos, desenvolver toda a nossa capacidade tecnológica para reter em nós os nossos doentes o tempo todo que pudermos. Tem indicação de alguma verba do PRR para o Hospital de Vila Franca de Xira? Olha, nós submetemos, por acaso é um assunto interessante, nós submetemos uma candidatura para instalar, em articulação com a entidade gestora do edifício, porque nós, tudo que é o edifício, não temos autonomia, em articulação direta com a entidade gestora do edifício, submetemos uma candidatura para cerca de 3 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos, de forma, ao preço da energia, na altura em que se fez a avaliação, se fez os cálculos para submeter a candidatura, isso permitiria ao hospital poupar por ano cerca de 550 mil euros. Ora, 550 mil euros é dinheiro, meio milhão de euros. Ora, é meio milhão de euros, já para não falar daquilo que é o contributo para o ambiente, é meio milhão de euros que nós conseguimos trazer da conta da luz para o funcionamento do hospital, para tratar doentes. E, portanto, quando se poupa, não é para poupar, é para reinvestir o que se poupa. E, portanto, nós temos bastante esperança que esta candidatura seja aprovada, esperemos seriamente que seja aprovada, e se ela for aprovada, nós daqui a alguns meses vão começar a ver, daqui a eventualmente um ano, não meses, mas daqui a um ano, porque há toda a tramitação dos concursos para fazer, tá? Mas daqui a um ano vão começar a ver o Hospital de Vila Franca de Xira com painéis solares, e quando tiver todos os painéis instalados, nós deveremos atingir aos preços da eletricidade de há cerca de 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, aquilo que está estimado é uma poupança na fatura de eletricidade por ano de cerca de 550 mil euros. São 550 mil euros, como dizia. Sim, exato. Que vamos trazer para aquilo que é a dimensão. Temos agora, só mesmo para terminar, a ministra reconduzida, já vai para o seu 3º mandato. Vai pedir alguma coisa em específico? Vai ser mais exigente ainda com a ministra? Eu gosto que as instituições que eu sirvo sejam instituições ambiciosas. E nunca tive medo da palavra ambição. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, não sou um tipo ambicioso, mas tenho muita ambição nas casas onde estou. E penso que em menos de um ano já se fez algumas coisas. E, portanto, a senhora Ministra, obviamente, que espera deste Conselho de Administração, como espera de qualquer outro Conselho de Administração, de qualquer outro hospital, que haja projetos, que haja vontade de fazer, pronto. E nós temos, todos nós, cada um luta pelos seus hospitais, obviamente, e eu gosto que haja sempre ambições e, portanto, o Ministério da Saúde sabe que eu gosto que as instituições que eu sirvo tenham ambições e, portanto, acho que todos nós nos conhecemos uns aos outros. Não sei pergunto se ficou apreensivo pelo facto do Primeiro-Ministro ter elencado 5 grandes áreas para o seu mandato e não falou da saúde, que está pelas ruas da amargura, não é? Um pouco, pelo menos é aquela ideia que nós temos, não é? Permita-me e autorismo que discorde. Eu acho que a saúde não está nas ruas da amargura.
A saúde teve um tsunami terrível que se chama pandemia. Sim, exato. E só quem está dentro dos hospitais é que sabe o que estes 2 anos representaram para os profissionais e o que estes 2 anos representaram até para a vida dos doentes que tiveram a infelicidade de contrair esta doença. Calhou-nos a nós e calhou-nos a todos os países um verdadeiro tsunami e, portanto, isto é extremamente destabilizador das pessoas, das instituições, das capacidades anímicas e, portanto, nós continuamos todos os dias a fazer o nosso trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que, eu não conheço a referência que está a citar, que está a trazer à nossa conversa, mas eu acho que é absolutamente consensual no país inteiro a prioridade que o país inteiro, qualquer responsável político, qualquer responsável do país dá ao setor da saúde. Eu acho que isso é absolutamente inquestionável. Nós percebemos que a saúde, ou seja, o que seria de todos nós portugueses se não tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde que temos quando esta pandemia nos caiu em cima? O que seria? Tem esperança que o Governo possa ir ainda mais além? Mais além Eu do acho, que aquilo que eu já acho que foi. todos os dias vamos todos um pouco mais além, quer dizer, todos os dias, volto-lhe a dizer, há investimentos, todos os dias há gente que está disponível do mercado de trabalho. Nós falamos muito dos médicos, mas é absolutamente espantoso, no tempo de uma geração, que é a nossa geração, o que nós fomos capazes, enquanto população, enquanto povo, criar de novas profissões na saúde. Aquilo que se deu de saltos, nós falamos dos enfermeiros, mas já não basta só falar dos enfermeiros, nós temos que falar dos enfermeiros especialistas, tal como já há muitos anos não basta falar de médicos, temos que falar de médicos especialistas, de gastroenterologia, de ortopedia, de oftalmologia. Hoje temos que falar de enfermeiros também especialistas. E depois vamos para os técnicos de diagnóstico e não basta dizer técnicos de diagnóstico, temos que falar da carmopneumo, temos que falar da radiologia, temos que falar da patologia clínica, temos que falar da fisioterapia. Ou seja, este conjunto enormíssimo de novas profissões que nós, um país sem grandes recursos, numa geração, conseguimos formar profissionais de excelente qualidade. É que nós partimos quase do zero. E temos escolas de tecnologia da saúde que formam enfermeiros e técnicos de saúde de uma qualidade invejável em qualquer parte do mundo. Escolas de medicina que formam médicos de enormíssima qualidade. Escolas de enfermagem que formam enfermeiros de altíssima qualidade. E, portanto, nós fizemos tudo isto numa geração. Não foi nem em 3 nem em 4, como se vê nos outros países. Nós fizemos isto só. Nós, portugueses, fizemos isto todos em conjunto, apenas numa geração. Criámos hospitais novos, desde Bragança até Faro. Muito ainda por fazer, não é? Mas é notável o que se fez em 40 anos. Quando nós começamos a olhar, repare, por exemplo, para aquilo que era o hospital, sei lá, de Almada e o que é hoje o Hospital de Almada. Repare o que era o Hospital do Barreiro e o que é hoje o Hospital do Barreiro. O que era o Hospital de Vila Franca e o que é hoje o Hospital de Vila Franca. O que era o Hospital de Leiria e o que é hoje o Hospital... Tudo em 40 anos, numa geração. Muito bem. Doutor, queria completar qualquer coisa relativamente à ampliação do hospital? Era esta a questão que estávamos há pouco a falar da urgência, ou seja, identificámos aqui, ou seja, a equipa de arquitetos que projetou o edifício identificou aqui uma oportunidade com base numa ideia que lhe demos, a ver se era possível, expandir a própria urgência em mais cerca de 580 metros quadrados, que nos vai permitir olhar para o espaço da urgência de forma a tentar... Mas já dentro daquilo que é o edifício hoje? Já dentro, estendendo um bocadinho, estendendo ali na zona da urgência, ali numa área da urgência, estendendo para fora do edifício atual, ganhando assim cerca de 580 metros quadrados, de forma a podermos melhorar, porque, como dizia há pouco, nós vamos ter que lidar com uma doença infecciosa que tem que separar as pessoas, que tem que segregar as pessoas, enquanto elas estão em observação, enquanto elas estão à espera, enquanto elas estão à espera de uma primeira bateria de exames de análises clínicas e, portanto, precisamos de crescer na área da urgência e depois reorganizá-la para melhorar as condições de espera e de atendimento dos nossos doentes na urgência. Doutor, muito obrigada por ter vindo à Rádio Valor Local para falarmos do ponto atual do que diz respeito a quase um ano de gestão de regresso ao setor público do Hospital de Vila Franca de Xira. Muito obrigada. Obrigado eu. Bom dia. Bom dia, muito obrigado.